Então, gente, vamos para mais uma aula aí, e a gente vai retornar àquele assunto sobre crises no capitalismo. Em aulas anteriores aí, vou procurar aí no vídeo, nos vídeos, você vai ver que a gente teve falando sobre o capitalismo. E explicamos o que é o capitalismo, as fases do capitalismo. Pausa aqui rapidinho. Antes de mais nada, se inscreve aí no canal, tá? E deixa um like, fortalece muito o nosso trabalho nessa quarentena. Então não esquece aí não, tá? Então, se puder divulga aí também. Então é o seguinte, a gente falou sobre o sistema capitalista, que é um sistema político-econômico que é baseado na propriedade privada dos meios de produção, que tem como principal objetivo o lucro. Aí a gente falou também sobre o principal momento de rivalidade que o capitalismo teve na nossa história, que foi o período que a gente conhece como a Guerra Fria, que aí teve o socialismo contra o capitalismo. A gente falou das críticas ao capitalismo descritas por Karl Marx e Friedrich Engels em vídeos anteriores, no Capital, no Manifesto do Partido Comunista. E a gente falou das fases do capitalismo, comercial, industrial, financeiro. A gente foi falando em vídeos curtos e foi somando tudo isso. Se você pegar o somatório de todos esses vídeos curtos aí, você vai estar entendendo o que é o capitalismo e por que temos alguns momentos de crise no capitalismo. Temos até um vídeo falando sobre neoliberalismo, e a crise que a gente vai falar aqui agora tem até a ver com um momento neoliberal. Porque é o seguinte, um dos vídeos anteriores a gente falou de uma das crises do sistema político econômico capitalista, que foi a crise de 1929, o crack da Bolsa de Valores de Nova York, o excesso de produção, e como a gente já falou do capitalismo da lei da oferta e da procura, a gente vai ter um produto demais no mercado, o preço daquele produto vai cair, mesmo assim não vai vender. Então, enfim, lá no vídeo de 1929 da crise explica tudo bonitinho. Aqui a gente vai estar falando de 2008, que também acontece nos Estados Unidos. Vai ser uma crise no sistema imobiliário. Calma aí, bancário imobiliário. A gente já está entendendo que o capitalismo chegou num momento em que está fundindo várias coisas. Está fundindo indústria, está fundindo indústria com banco, nesse capitalismo financeiro, que vai juntar o capitalismo bancário e o capitalismo industrial. Então, a coisa toda ficou bem complexa. Várias instituições sendo elas grudadas, interligadas umas nas outras, certo? Empresas de vários tipos, a gente vai ter a internet crescendo. E o que vai ter? Nessa ideia de neoliberalismo que a gente falou, que é o Estado, o governo estar cada vez mais afastado das relações econômicas que as empresas vão estar estabelecendo nas trocas comerciais, a gente vai ter muitos bancos nos Estados Unidos cedendo empréstimos. Então a gente vai ter um financiamento de crédito muito grande, e principalmente em relação à hipoteca. O que é isso? O cara hipoteca a casa vai ficar no prego. Vamos lá, vamos tentar entender. Eu fui no banco pegar um dinheiro emprestado, um crédito, e eu tenho, logicamente, o empréstimo eu tenho que pagar aquilo ali, com juros, tal, blá blá blá. E qual é a garantia caso eu não pague? Minha casa, um imóvel, certo? Então, a gente vai ter muita gente, num primeiro momento, lógico, pagando tudo bonitinho. E aí os bancos vão começar a soltar cada vez mais crédito. E aí vai ter um momento em que a gente vai ter uma instabilidade nisso, onde as pessoas não vão estar pagando mais. Vai ter problemas. Tipo, eu cedi muito crédito e essas pessoas acabaram se enrolando e não vão ter como pagar. E aí começaram a pessoas a pegar empréstimo para pagar empréstimo, o negócio virou uma bola de neve, tava pegando empréstimo para pagar um troço que eu nunca ia pagar o outro empréstimo. Cara, ficou um negócio absurdo de bola de neve, em que os bancos nunca mais veriam esse dinheiro de volta. Tá dando para entender mais ou menos? Olha só, vou fazer uma pequena leitura aqui, para ver se você está dentro, bonitinho, tá? Ó, em 2008, uma crise se instaurou no cenário mundial, levando à falência múltiplas empresas. Então,
Lembrando que aí a gente tem falência de empresa, a gente tem gente desempregada, é uma crise econômica, essa crise vai passar do empresário para o mais trabalhador, para o mais pobre e tal. Então, mas a quebra do sistema bancário mundial, certo? As empresas, como a gente já falou, estão ligadas ao sistema bancário. A crise, tanto inclusive que vai ter alguns bancos que são até donos de muitas partes de empresas, que a gente vai ter a chamada venda de ações, certo? E bancos vão ter participação muito grande nas ações de uma empresa. Então, a crise dos Estados Unidos decorreu a partir da quebra de várias instituições de crédito nos Estados Unidos. Foi uma prévia do que viria a acontecer posteriormente. A falta de pagamento de dívidas nessas instituições de crédito para a hipoteca acarretou na concomitante falta de pagamentos dos grandes bancos, nos grandes bancos. Esses bancos, essas empresas, esses negócios todo internacional, como estou falando, empresa tá ligada, não é só empresa norte-americana que está ligada com banco. A gente vai ter empresas de outros países também ligadas com o banco. O que vai acontecer? Para tentar resolver essa crise, vai até que jogar para o alto o neoliberalismo, porque as instituições financeiras vão ser salvas apenas com a injeção de capital público, de dinheiro público. O governo vai ter que intervir para poder salvar essas empresas, esses bancos, esse negócio todo. Ó, a alta do mercado especulativo sobre os imóveis americanos contribuiu para o aumento da dívida social com os bancos e seguradoras. A hipoteca dos imóveis, dada como garantia de pagamento, tornava-se sem valor. Afinal de contas, a gente está passando por uma crise, muita gente está perdendo dinheiro, o banco vai pegar a tua casa e vai revender. Quem vai comprar está todo mundo ferrado. Pois a procura do financiamento para pagar a dívida de outros financiamentos gerou a quebra dos bancos que emprestavam um dinheiro que jamais seria reposto. Então, quando Lehman Brothers, tradicional banco estadunidense, pede falência, o efeito dominó começa a se fazer. Logo em seguida, a principal seguradora norte-americana, American International Group, também pede falência, aumentando a instabilidade do mercado financeiro das ações. A crise se alastrou então por todo mundo, já que está todo mundo vinculado. Esse efeito dominó. Desde quando a gente explicou sobre a crise de 1929, a gente já viu esse efeito dominó acontecer quando a gente vê um país passando por uma crise, deixando de comprar diversos produtos de outros países que eram necessários para esses outros países manterem a sua economia elevada, manterem pelo menos ela equilibrada dentro da balança comercial, não terem mais esse dinheiro vindo de países como os Estados Unidos, porque justamente na época, em 1929, a gente estava vendo aí que a Europa, principalmente, comprava muito dos produtos norte-americanos. E aí ela passou a parar de comprar porque começou a substituir importações, elas começaram a se organizar para parar de depender tanto dos Estados Unidos. E os Estados Unidos dependia da venda desses produtos. E porque tinha produzido demais. Tinha produzido demais, não tinha para quem vender isso, em 1929. Aí vai dar efeito dominó, porque os Estados Unidos deixam de comprar produtos de outros países e pronto. Certo? Dos países mais pobres, que dependiam da compra dos produtos dos Estados Unidos. E quando eu tenho uma elevada produção, às vezes o mercado interno não consegue comprar tudo. Não vou precisar comprar um monte de coisa repetida, um monte de produto que eu já tenha. No Brasil mesmo, ou a gente teve o problema na crise do café, teve que queimar o café. Jogar o café fora para o preço do café cair, parar de cair nos mercados, no mercado interno. Certo? Então, o efeito dominó é uma característica da crise econômica capitalista, que os países todos estão interligados devido ao fato de todos serem todo mundo capitalista. Um compra do outro, a gente tem trocas comerciais constantes. Então, se eu estou tendo empresas quebrando, empresas que eram fornecedoras de determinado produto para outro país, ou empresas que compravam matéria-prima de uma empresa de outro país e outro país dependia da compra da matéria-prima dessa empresa, cara, tudo vira uma bola de neve. E isso vai acarretar desemprego. O desemprego, as pessoas param de comprar porque não tem dinheiro, vão passar a comprar coisas essenciais para poder sobreviver. Então, o caos acontece. Isso é uma característica da crise econômica. Então, ó, como eu falei com vocês aqui, descreve o recurso encontrado pelos governos para investir o dinheiro público para salvar as instituições bancárias que desempregava milhares de pessoas no mundo, foi injetar
dinheiro público, como eu falei. Outra solução que encontraram foi estatizar empresas. Cara, totalmente contrário à prática neoliberal que estava sendo empregada antes. A gente já entendeu que o neoliberalismo é o afastamento do governo, do Estado, das relações econômicas entre as empresas. Então, a gente vai ter totalmente contrário disso acontecendo. A gente vai ter algumas empresas sendo estatizadas para poder a empresa poder sobreviver, para aquela empresa não acabar de vez, então o governo compra ela e o governo passa a administrar ela. Isso é estatizar, vamos lá, contrário de privatizar. Dentro do neoliberalismo, como a gente viu quando a gente falou de neoliberalismo no Brasil com o governo do Fernando Henrique Cardoso, a gente viu que aconteceram várias privatizações. Característica prática neoliberal que ele estava tentando implantar no Brasil. Já nesse inteirinho aqui, a gente está vendo uma outra contrapartida. A gente está vendo a estatização para salvar a empresa. Para a empresa não deixar de existir. Então, aqui, ó, as empresas de crédito foram estatizadas do setor imobiliário para defender o emprego e os imóveis daqueles que detinham financiamentos nessas empresas. Acho que com essas duas aulas de crises econômicas a gente deu para entender, basicamente, algumas das problemáticas do capitalismo. Novamente, para o pessoal aí dos meus alunos do Google Classword nesse período de quarentena, a gente vai ter esses vídeos em ordem, tudo bonitinho. Você que está aí somente em busca de conhecimento, novamente eu estou indicando aí, se inscreve no canal e a gente também tem um grupo no Facebook para debater, para conversar mais à vontade, que é o Geografia em Foco, Professor Leandro. Então, hashtag Professor Leandro, boa noite, até o próximo vídeo.